dizer desse momento, desta situação enfrentada pelo Brasil? Vamos então aqui conversar. Temos uma presença para que nós possamos compreender todo esse cenário, a meteorologista da Climatempo, Andréa Ramos. Andréa, bem-vinda, hein? Obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Muito obrigada, Elisa. Bom dia a você e bom dia a todos da CNN. Olha, como a repórter falou, é assim mesmo. Vamos ficar com a maior parte do país com essa secura, com esse calor e em algumas regiões chuva. Tem chuva no Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Porto Alegre, as chuvas elas estão acontecendo mais no sul, na parte sul, ali na área de Campanha, ainda vai persistir ao longo da semana, mas olha, até quarta-feira, essa massa de ar seco e quente, que é em função do anticiclone que atua em altos níveis, vai favorecer, sim, temperaturas elevadas, principalmente até quarta-feira, a tendência é de ultrapassar os 30 graus aqui em Porto Alegre. Se chega aqui, Elisa, imagina em todo o Brasil, parte central, região sudeste e também a região norte está sendo muito castigada. A gente está acompanhando, olha, agosto foi um mês com poucas chuvas, tivemos altos índices aí de queimadas, como todo mundo está acompanhando, fumaça em praticamente todas as cidades, e infelizmente vai persistir até porque setembro ainda é o inverno, a gente ainda está na característica do inverno, o inverno muda só no final do mês, lá para o dia 22, depois nós vamos ter a primavera, e a primavera ela tem essa característica de ser uma estação de transição e já provocar chuvas, mas ainda assim persiste esse padrão atingindo essas áreas centrais aí do Brasil. Elisa? Andréa, a gente estava falando essa semana sobre a referência de umidade relativa do ar desértica. Eu até me lembro de uma vez ficar pesquisando, ainda mais um assunto que gera interesse, e você o sabe muito mais do que nós jornalistas. Eu estava pesquisando uma vez sobre a umidade relativa do ar do deserto do Atacama, deserto do Saara, que é aquela coisa abaixo de 10%. E aí, muito nos impressiona encontrar muitas vezes, Andréa, um registro como 10%, 12%, 15% aqui no Brasil. Por qual motivo existe essa umidade relativa do ar tão baixa em alguns locais, a ponto de não haver condição de uma umidade chegar um pouquinho mais próxima? E aí, consequentemente, a gente, por exemplo, tem faringite, sinusite, rinite, um monte de doença respiratória. É isso, Elisa, bem falado. Olha aí como é que está Brasília, com essa camada de fumaça bem rente à superfície. Essa umidade, acredite, tem uns registros, mas agora, esse ano realmente está atípico, né? Aliás, desde o ano passado, quando nós tivemos El Niño, ele acabou em junho, ainda persistiu, diminuiu as chuvas ao longo de 2023 e também aí início de 2024, ainda é um reflexo, apesar de agora estarmos numa fase neutra, mas de qualquer forma nós estamos com uma atuação de um anticiclone em altos níveis que mantém todas essas características próximas à superfície e ele está sendo mantido, é difícil rompê-lo. E quando você tem aquelas frentes que passam aqui para a região sul, atinge uma parte da região centro-oeste, ainda assim chega até máximo Mato Grosso, pega a parte de São Paulo, o sul e o leste, ali um pouquinho de Minas Gerais, na região sudeste, e Rio de Janeiro. Ele não consegue quebrar a influência desse anticiclone, e aí o que, que nós temos? Nós já tivemos um verão, relativamente foi até chuvoso, ele acabou em março. Março a gente começou com outono. O outono é uma estação de transição, e isso significa o quê? Que no início dele você tem chuva, e no final ele já vai pegando as características da próxima estação, que é o inverno. E o inverno é isso, ele é quente, ele é seco e com baixa estiagem. O outono também não choveu, então a gente está tendo aí, ao longo dos 6 meses, chuva bem abaixo da média, em função desse anticiclone, que esse anticiclone ele se mantém e ele vai mantendo um ambiente com estabilidade. E essa estabilidade permite que haja essa massa de ar seco e nós tenhamos aí essa condição de umidade ser registrada por vários dias, em vários pontos, de 10% ou até abaixo de 10%, como já aconteceu, de chegar a 9%, a 8%, e segundo, como você mesmo falou, Elisa, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, abaixo de 12% já é aviso emergencial. Então, essa tendência, ela vai, infelizmente, ainda persistir agora no mês de setembro, pelo menos até a metade do mês de setembro, e a partir daí a gente já vai poder ter uma mudança, porque já vai começar um retorno de chuvas ainda muito irregular,
ficar claro essa tendência que nós estamos. A previsão climática está dizendo que agosto, setembro e outubro as chuvas vão ficar abaixo da média, principalmente nessa parte central do país, mas pelo menos já vai começar a diminuir um pouco o efeito dessa situação, porque o inverno ele tem essa característica, ele tem baixa umidade, ele tem uma amplitude térmica, temperaturas mais amenas na parte da manhã, à tarde já aumenta, e estiagem, que é a diminuição de chuvas. Então, esse conjunto, Elisa, é que está favorecendo, por conta desse amplo anticiclone que está atuando em altos níveis, favorecendo toda essa condição de tempo que a gente vê, que qualquer queimada fica ali naquela região, e só dois fatores que mudam esse padrão, ou é a mudança do vento, que transporta o poluente para uma outra área, ou chuva. E, infelizmente, a chuva ainda está dentro da previsão, ela está ainda mais localizada em pontos como no Rio Grande do Sul, na parte sul do estado, ali nos extremos, ali quando a gente olha Salvador, litoral baiano, e também ali no noroeste do Amazonas e também Roraima. O resto da estação do país, né, segue com a característica da estação, que é um tempo quente, seco e ainda sem chuva. Elisa. E aí a imagem de Brasília, aquele céu azul maravilhoso, mais que essa faixa acinzentada distrai a gente, né? Distrai os nossos olhos. Máxima de 29 graus em Brasília. E neste momento, 24 graus e alerta para baixa umidade. Andréia, muito obrigada, hein, pela gentileza. Domingão de manhã, dia de descanso para muita gente. E você fazendo essa gentileza de conversar com a gente. Muito obrigada. Você também está trabalhando, Elisa. Bom trabalho para você, para toda a equipe e tenha um ótimo dia aí. Tchau. Obrigada, minha querida. Andréia Ramos, meteorologista.